Olá! Estamos ao vivo? Acho que estamos ao vivo, acho que vocês estão me ouvindo. Se vocês estiverem me ouvindo, já manda aquele coraçãozinho no chat para eu saber que vocês estão aqui comigo. Sejam muito bem-vindos aqui a Campus Party, uma honra para mim estar aqui com vocês nesse dia. Para quem não me conhece, eu sou a Nive Stefan, vou me apresentar aqui um pouquinho melhor, mas sou apresentadora de games e esportes eletrônicos há cerca de 8 anos. E hoje eu vou falar com vocês sobre a presença feminina nos esportes e como desenvolver uma comunidade cada vez mais saudável. Ó, aqui um pouquinho, um resuminho sobre mim. Eu fui eleita a maior apresentadora de esportes da América Latina e terceira do mundo pelo eSports Awards, é uma premiação que acontece nos Estados Unidos, e eu trabalho desde 2014 nessa comunidade. Já apresentei campeonatos no Brasil, latino-americanos, mundiais, e já trabalhei com cerca de 30 jogos diferentes competitivos. Hoje em dia nem existe mais tudo isso, mas de lá para cá existiu. Então, eu acredito que eu tenha bastante propriedade para falar sobre a comunidade como um todo, como alguém que já fez parte de quase todos os cenários competitivos da comunidade. Vamos lá. Parte do desafio do que a gente vai falar aqui hoje é sobre as publicadoras que deveriam, né, como fazer as publicadoras e desenvolvedoras enfrentarem esse desafio que é de tornar a comunidade cada vez menos tóxica. Isso é uma coisa que a gente fala bastante e a gente sabe que é real. Todo mundo que joga, todo mundo que está presente dessa comunidade, todo mundo que assiste esporte eletrônico consegue viver isso de uma forma bastante abrangente no chat da comunidade, em hashtags, ou às vezes até mesmo entre jogadores profissionais. Esse tipo de coisa é um pouco comum e é um combate que a gente deveria fazer, e a gente deveria refletir sobre isso, como fazer isso, e é a proposta que eu estou trazendo aqui para vocês hoje. Será que esse comportamento tóxico é somente no Brasil? A gente sabe que não, na realidade, mas hoje eu vou falar especificamente do núcleo brasileiro, que é onde eu tenho mais propriedade para falar, mas a gente sabe, por exemplo, que é um caso que foi importante, né, na comunidade, que foi a Davae Victis, que é um time feminino russo que sofreu uma discriminação fortíssima de gênero numa partida competitiva de League of Legends, onde os jogadores decidiram, na hora de fazer ali os picks e bans, decidiram banir somente campeões que jogavam na lane de suporte, ou seja, reforçando esse estereótipo de que a mulher ela não joga em lanes agressivas, ela somente joga ali prestando suporte para um homem, né, no caso. Mas a gente sabe, por exemplo, que no Brasil a primeira mulher a jogar um campeonato competitivo profissionalmente foi a Cult, que ela jogou League of Legends na Liga BCDE em 2017, e no Rainbow Six, por exemplo, a primeira e única jogadora profissional do Brasil foi em 2016, que foi a ex-pro player a Cherry Gums. Isso porque atualmente essa estatística talvez ela esteja um pouquinho defasada, porque são números do ano passado, mas a gente sabe que cerca de 10, 15% dos jogadores do jogo, né, de Rainbow Six Siege, são jogadoras mulheres, somente. Isso porque a Ubisoft é um exemplo de uma publicadora que investe bastante em como abranger mais essa comunidade, né? Então, ela tem lá no casting, boa parte do seu casting é formado por mulheres, entre comentaristas e apresentadoras, e ela também investe em ligas femininas. Mas por que isso? Isso é um pouco estranho, né? Será que a mulher gosta menos de jogar do que o homem? De acordo com a pesquisa Games Brasil, essa pesquisa é de 2020, a gente sabe que naquela época 60%, mais de 60% dos jogadores casuais eram mulheres. Claro, essa pesquisa ela abrange jogadores de mobile também. Só que por que isso é tão importante? Eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Obviamente, entre os jogadores mais hardcores e jogadores também de console, as mulheres ainda são minorias. Mas eu ainda vou explicar para vocês o porquê disso. Aqui é um exemplo claro, né? Quando você vê as campanhas publicitárias da época, assim, do Atari, eu vou mostrar também de Super Nintendo daqui a pouquinho, que eles mostravam sempre o videogame como uma coisa destinada a homens. Então, na hora de fazer ali a sua publicidade, tentar angariar clientes para o videogame, era sempre um slogan voltado a homens.
essa é uma propaganda que eu gosto muito de mostrar, que é do Super Nintendo, que ela é uma propaganda que mostra um pouco de representatividade. Vou mostrar para vocês. Uma propaganda antiga, né? São várias. Então, 7 pessoas indo jogar o Super Nintendo, descobrir o Super Nintendo, mas todos eles eram homens. Você tem ali homens de várias etnias e de várias idades diferentes, então você tem uma abrangência maior de diversidade, mas ainda assim são todos garotos. Mas assim, isso não é um problema, está longe de ser um problema, tudo bem. As publicidades eram feitas para homem, isso não é um big deal, isso não é uma coisa grande. Mas a questão é que as garotas, usualmente, elas jogavam videogame através de amigos, de irmãos, de namorados. Por exemplo, eu mesma, hoje eu sou uma gamer porque quando eu era criança, o meu irmão ganhou um Super Nintendo e um Mega Drive, foram os consoles que eu joguei na minha infância. Então, o meu contato foi através do meu irmão. Invariavelmente, meu irmão nem queria mais jogar e eu acabei herdando o videogame dele. E aí, o meu pai começou a comprar fita para mim, porque ele entendeu: ah, tudo bem, ela gosta, ela quer, ela não quer boneca, ela quer uma fita de videogame. Mas isso é só para vocês entenderem. Por que as garotas, elas ainda representam uma minoria quando você fala de jogadores de console e quando você fala de jogadores hardcore? Mas será que as garotas, elas gostam menos de jogar do que homens? Claro que não. Por isso que entra aquela pesquisa que eu mostrei para vocês, da pesquisa Games Brasil, que mostra as mulheres como jogadoras casuais mais assíduas do que homens. Por quê? Porque quando você pega um mobile, não tem problema que você esteja falando de Candy Crush, que seja. Só que as garotas, quando elas têm um dispositivo na mão, que é um pouco mais democrático quando você fala de gênero, é claro que o mobile ainda não posso falar isso de uma democratização em um país que tem bastante desigualdade social, mas quando você fala em gênero, o celular é um dispositivo muito mais democrático. Então, as garotas, quando elas têm o celular na mão, elas provam que elas gostam tanto de jogar quanto homens. Mesmo que seja uma coisa mais simples, que seja mais adequada ao estilo de jogo que ela tenha, já que muito provavelmente muitas delas não jogaram videogames na infância, que nem os homens. Então, é muito mais normal que você tenha homens que se desenvolveram melhor naquela skill do que mulheres, porque jogam a vida toda. Então é isso. Será que as garotas não jogam tão bem quanto... Será que as garotas não jogam tão bem quanto os homens? Não, obviamente não. E a gente tem esse baixo percentual de representatividade ainda dentro da comunidade, né? Mas será que as garotas desistem com mais facilidade? Porque eu mostrei números para vocês de estatísticas de garotas que integraram a comunidade anos atrás e hoje em dia elas não. Na realidade, a garota, quando ela entra numa partida competitiva, isso você pode olhar assim na internet, buscar partidas competitivas que tenham garotas, buscar o chat, que você vai ver exatamente o que eu tô falando. Não importa que tenha 5 pessoas no time jogando. Se tiver uma garota, a pressão é toda em cima dela. Ela tem que jogar muito melhor do que todos os homens para não vir aquelas cobranças de que, ai, mulher é ruim, volta para a cozinha, sai daqui, e etc. Que são as coisas que as mulheres ouvem diariamente nas partidas online. Se você é um homem e nunca fez isso, nunca discriminou uma garota e acha que eu tô mentindo, que bom que você nunca discriminou e que esse universo não chegou para você. Mas quando você perguntar para uma amiga sua, para uma garota da comunidade, todas elas vão dizer a mesma coisa que eu estou dizendo para você. As cobranças são muito maiores do que elas. Só que é uma questão de estatística simples. Se você tem ali 15% das pessoas que jogam um jogo são mulheres e 85% são homens, é muito óbvio que você vai ter mais homens se destacando do que mulheres. Então, é uma estatística muito simples de entender porque que tem mais homens jogando profissionalmente, se destacando no mercado de esportes eletrônicos do que mulheres. Mas por que, afinal, a inclusão é tão importante? Por que não deixar como está?
deixar mais homens jogando do que mulheres jogando. A inclusão, ela é muito importante, um papel muito importante no crescimento do esporte eletrônico, claro. Você tem, obviamente, se o seu público é somente homem e você de repente abrange para mulher, você diversifica muito mais o seu público, você pode ter mais público e um maior crescimento na comunidade. Mas mais do que isso, o mais importante é que essas mulheres consigam se sentir mais abraçadas quando entram numa comunidade como essa, em que geralmente ela sofre uma pressão muito maior do que um homem. E tudo isso torna a comunidade mais saudável. Eu gosto muito dessa frase do Caetano Veloso, que diz que é que Narciso acha feio o que não é espelho. Quando você chega numa partida online, que você está acostumado a ver sempre, 5 contra 5 homens, sempre homens competindo. Quando tem uma mulher, ela é um bicho de 7 cabeças, porque, meu Deus, tem uma mulher aqui, o que não deveria ser estranho de acontecer. Mas quando você tem cada vez mais pessoas diferentes integrando aquela comunidade, você tem elas não são mais tão estranhas naquele universo e com o tempo elas vão passando a ganhar o seu espaço sem ter que sofrer essa pressão, sem ter que sofrer essa toxicidade que é uma coisa importante da gente quebrar no universo de esporte eletrônico. Mas qual a estratégia final para a gente precisam entender a importância de focar estrategicamente em reatrair essas mulheres para o mercado, seja enaltecendo as mulheres da comunidade, trazendo mulheres para o casting, criando campeonatos femininos. Isso é sempre uma polêmica muito grande, porque as pessoas dizem: mas o campeonato feminino, afinal, será que ele não exclui homem? Não. Na realidade, todas as ligas profissionais, elas são mistas, mas não tem mulher. Elas não chegam lá. Por quê? Porque elas desistem no meio do caminho. Primeiro, elas desistem lá já no lobby. A hora que elas ligam o microfone no lobby, elas já desistem, elas falam, eu vou fazer outra coisa. Para que você vai entrar ali num universo de lazer para se divertir e ter que passar por tudo aquilo? Você desiste, você vai fazer outra coisa, você vai ler um livro, entendeu? Então, os campeonatos femininos, eles são interessantes para você trazer mulheres, para que elas tenham destaque, para que elas possam integrar times profissionais mistos e ganharem o espaço delas, primeiramente se sobressaindo entre garotas antes de conseguir entrar numa liga mista. E tudo isso, obviamente, com o apoio da publisher, um apoio muito importante que é da comunidade. Eu falo da publicadora e desenvolvedora, mas isso também serve para investidores. Marcas que estão empreendendo no cenário, tudo isso para atrair também público feminino para assistir e etc. E cada vez também reprimindo e punindo comportamentos preconceituosos dentro da comunidade. Isso é muito importante, que aí é um papel da própria publicadora e desenvolvedora, e aos poucos tornando essa comunidade mais homogênea e mais saudável. Ou seja, o objetivo, acolher e aproximar mais mulheres dos esportes eletrônicos. O desafio é o combate a esse comportamento tóxico e não inclusivo, extremamente presente nas partidas online, e o propósito é contribuir para o crescimento do esporte, claro, através de uma maior abrangência de público e tornando essa comunidade cada vez mais diversa e mais saudável. Deixando claro que eu estou falando aqui sobre diversidade entre homens e mulheres, mas é importante a gente falar sobre diversidade em todos os âmbitos. Eu recentemente estava conversando com uma amiga minha, que é uma representante negra e LGBT da comunidade. São universos que eu não tenho propriedade para falar, mas eu vou aproveitar para deixar o meu apelo sobre isso, que ela dizia para mim que ela sofria muita dificuldade na comunidade, e claro que em relação a público também, mas em relação às marcas, por exemplo, que ela dizia para mim que ela só tinha trabalho na comunidade na época mês da consciência negra, mês do orgulho LGBT, que nos outros meses isso me chamou muita atenção, porque é uma coisa que era um universo que eu
não consigo ver, né, na minha pele, mas, ou seja, ela sofre ainda um degrau a mais de dificuldade, que é muito importante a gente falar sobre isso, que as empresas têm que abraçar todas as comunidades. A gente está vendo um fenômeno acontecendo através do Free Fire, por exemplo, que é um jogo mais acessível, porque roda em vários celulares. Então, antigamente, o esporte eletrônico ele era elitizado, né? Porque você precisaria ter até hoje é um pouco, claro, que não é qualquer um que consegue ter internet em casa e um celular para isso. Mas você precisaria ter um computador bom para rodar boa parte dos jogos, uma internet boa, até para fazer live streams, você precisa ter equipamento para isso. E de repente o Free Fire ele muda um pouco isso e ele traz um fenômeno com uma maior diversidade para o cenário. Então, isso é muito interessante, porque a gente está vendo cada vez mais esse público aumentando e se diversificando. E é importante que as empresas fiquem de olho nisso, que seja pensando. Eu não vou ser a pessoa que vou julgar uma empresa só porque ela quis trazer a comunidade LGBT no mês LGBT. Ótimo, faça isso muito, mas faça isso também nos outros meses do ano. Isso é muito importante. A gente está vendo que cada vez mais a comunidade de esporte eletrônico, ela não tem um gênero, ela não tem uma cor, ela não tem uma classe social. Cada vez mais a comunidade de esporte eletrônico está crescendo, sendo mais abrangente, e as marcas que ficarem de olho nisso vão se sobressair cada vez mais dentro desse universo. Já acabou? Já acabou. Era um papinho rápido com vocês mesmo para falar um pouco desses assuntos que eu acho muito importante a gente estar falando. Aqui tá as minhas redes sociais, caso vocês queiram me acompanhar no Instagram, no Twitter, no Facebook é onde eu faço live streams, tem o meu YouTube, meu TikTok e também o meu site, onde você pode ver um pouco mais sobre a minha história, a minha carreira e um pouco das coisas que eu construí, venho construindo no cenário de esporte eletrônico, que é um universo que eu amo tanto, que eu trabalho há tantos anos com muita paixão nesse universo. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a minha agência que está comigo desde muitos anos aqui da minha carreira, já perdi as contas, a Arte e Entretenimento, e a Campus Party também, por esse convite maravilhoso de estar falando esse papo aqui com vocês. Gostaria de agradecer muito todo mundo maravilhoso que está aqui no chat comigo, o João Lima, o Emílio, o Wallace, o Victor, o Michael, Acervo Games, Rodrigo, Tainara, Matheus, Letícia,